Pessoal, a Bitcoin agora no fim da tarde aí no Brasil, aqui já são 22h48 da noite, aqui na Espanha, no Brasil deve ser 17h48. A Bitcoin promovendo agora, eu estou no 4 horas porque o tamanho do nosso triângulo ficou muito grande, porque eu imaginei inicialmente que fosse uma figura triangular mais reduzida, mas essas agulhadas tiveram que ampliar o nosso horizonte. Vocês percebam que essa figura triangular, ela muito provavelmente vai redundar numa explosão ascendente. O, Existe uma simetria entre a angulação de ambas as arestas. A Bitcoin agora, nesse momento, está promovendo um candle aqui, a comprador, de retorno para dentro da cunha do bico dessa nossa grande figura triangular. Então a Bitcoin provavelmente vai ficar pipocando entre 33 e 36, 30, talvez 38 mil dólares, voltando para 33 e fazendo promovendo esse estrangulamento. Isso deve durar, gente, mais ou menos talvez aí uns 8 dias, uns 9 dias, em 57, 58 barras de 2 horas, talvez um pouco mais de uma semana. Se houver o rompimento ascendente aqui dessa figura triangular, é bem provável que o ativo sofra um pullback e continue o movimento ascendente. Todas as mensagens que eu recebo de Cavaleiros do Apocalipse, de Panics, os Cavaleiros do Apocalipse e os Panic Sellers, eu acho que talvez os Panic Sellers, coitados, eles querem fugir de uma situação que não, de pânico que não existe. As criptos, elas não cumpriram nem um quinto da corrida de touros inicialmente vislumbrada por mim nesse retângulo aqui que representa essa corrida de touros que está acontecendo em 2021, 2022, em razão do halving que aconteceu em maio de 2020, que foi exatamente a mesma corrida de touros que houve em 2017, 2018, em razão do halving que aconteceu em maio de 2016. De 4 em 4 anos, a Bitcoin sofre um corte pela metade das taxas de mineração, que promovem, entre 8 e 12 meses depois do corte, uma corrida de touros. Sair agora da Bitcoin, se desfazer agora da sua carteira cripto, talvez seja uma grande irresponsabilidade. É lógico que essa figura gráfica pertence ao espectro da análise técnica subjetiva. Por um critério de análise técnica objetivo, o mero transpasse dessas 3 linhas do canal de Keltner cruzando de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku e a própria nebulosidade vermelha, ela indicaria que a Bitcoin estaria entrando num viés de baixa, mas pela análise técnica subjetiva, a Bitcoin na verdade está testando o fundo dessa ampla figura triangular que vai redundar muito provavelmente numa explosão ascendente. Então, lógico que eu estou tentando ser um farol para a decisão final de vocês, que é vocês que decidem clicar em última análise comprando ou vendendo um ativo. Agora, eu estou tentando ser um farol e iluminando, talvez aprofundando a visão que vocês de repente possam estar tendo no mercado e tirando de repente alguma nebulosidade que possa fazer com que vocês desembarquem num fundo e reembarquem num topo. Então, pessoal, fica esse registro da Bitcoin, que agora, tendo essa capitalização já na ordem de grandeza de trilhões de dólares, sofre ataques de todo tipo. Tipo, o Donald Trump disse que a Bitcoin é a maior ameaça à hegemonia do dólar e à soberania dos Estados Unidos. Ou seja, talvez o mundo esteja se perguntando se a maquininha de impressão eletrônica do Federal Reserve não tenha exagerado e não tenha impresso tanto dinheiro assim, porque ficar mandando cheque de 10 mil dólares para cada cidadão na pandemia, ficar comprando participação em banco falido no subprime e ficar imprimindo trilhões e trilhões e trilhões,
de repente o mercado está começando a desconfiar que eles precisam de algo com lastro matemático verdadeiro, como a Bitcoin, que tem o lastro matematicamente inalterado. Só podem existir 21 milhões de Bitcoins e pronto. Dizer que o dólar tem lastro é outra falácia de alguns economistas, porque desde que o Nixon tirou a paridade do dólar com o ouro, talvez para bancar o gasto exagerado com a guerra do Vietnã, talvez ali tenha começado a festa ou a lambança. Mas enfim, o fato é que os franceses, um pouco antes do Nixon decretar o fim dessa paridade, mandaram lá uns 8, 12 encouraçados e o Charles de Gaulle sacou todas as reservas cambiais da França que estavam em dólar, sacou em ouro e exigiu o ouro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve que entregar o ouro para a França retornou dos Estados Unidos com toneladas e toneladas de ouro e meses depois o Nixon decretou o fim dessa paridade e ninguém mais podia sacar dólar contra ouro contra os Estados Unidos. Aí a maquininha de impressão ficou livre para imprimir dólar à torto e à direito. E agora a gente está nessa situação em que o mercado está começando a desconfiar que esse propalado lastro, o lastro do dólar, o lastro do real, é legislativo, é obrigatoriedade do uso. O real só tem valor porque nós somos obrigados a quitar nossas obrigações tributárias, financeiras, de cartão de crédito em reais. O dólar só tem valor porque o americano é obrigado a quitar as obrigações tributárias e financeiras do dia a dia em dólar. Se não fosse a obrigatoriedade do uso, muito provavelmente o dólar não teria todo esse espectro de valor, o mesmo com o real. As moedas soberanas elas são muito questionáveis. E o Tyler Winklevoss, um daqueles gêmeos que são donos da Gemini, a segunda maior corretora cripto dos Estados Unidos, depois da Coinbase, e que litigou lá com o Mark Zuckerberg, pleiteando uma parcela lá do Facebook, que até virou filme. O Tyler ele comentou hoje que talvez seja a hora de separar o Estado do dinheiro. Aqui ele comentou que talvez seja a hora do Estado se separar do dinheiro, porque do mesmo jeito que em algum momento a sociedade promoveu a separação do Estado e da Igreja no absolutismo no século XVII, o Estado chegou um momento em que o Estado ele não pode ter essa capacidade de ficar imprimindo moeda à torto e à direito sem nenhum critério, sem nenhuma com finalidades meramente políticas e que de repente não tem um respaldo de riqueza que faça contrapartida com essa quantidade imensa de dinheiro impresso. Enfim, eu gosto de ficar vendo o Twitter desses expoentes aí do mundo cripto e fora do mundo cripto, porque o Donald Trump, por exemplo, não pertence ao mundo cripto, mas agora resolveu atacar a Bitcoin como uma ameaça à soberania, à hegemonia do dólar, soberania dos Estados Unidos e hegemonia do dólar norte-americano. Mas enfim, pessoal, fica esse registro da Bitcoin. Se a Bitcoin está incomodando tanto assim o establishment, vamos colocar assim, quer dizer que ela pode ir muito, mas muito mais longe do que alguns eventualmente possam estar pensando. Tá, pessoal? Fica esse registro. Qualquer movimentação mais brusca do mercado eu volto a reportar. Aos panic sellers e cavaleiros do apocalipse. Os cavaleiros do apocalipse eu só lamento, mas a Bitcoin está retomando aqui a sua forçazinha compradora. E aos panic sellers, muita calma nessa hora, que de repente sair no fundo talvez não seja uma boa opção. Tá bom, pessoal? Qualquer movimentação mais brusca do mercado eu volto a reportar. Grande abraço.